Afinal, quais são os pressupostos processuais de constituição? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e aqui neste canal compartilho vídeos relacionados à teoria e à prática jurídica. Se você gosta desse tipo de material, inscreva-se no canal aqui embaixo, ative o sininho para ficar sempre a par das novidades que a gente traz semanalmente para cá. O artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015, lá no inciso 4º, prevê a extinção do feito sem julgamento do mérito quando o juiz verificar a ausência de pressuposto de constituição ou de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso é o que dizia também o artigo 267, inciso 4º também do Código de Processo Civil de 1973. Agora, a legislação não deixa claro aí quais são exatamente os pressupostos processuais de constituição, e a doutrina diverge um pouco a respeito disso. Ao longo do tempo, consolidou-se mais ou menos o entendimento de que seriam pressupostos processuais de constituição a petição inicial, a jurisdição e a citação, aos quais corresponderiam pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular. A aptidão da petição inicial, a competência do juízo e a validade da citação. Agora, após reformas que a nossa legislação teve, ainda na vigência do Código de 1973 e agora bastante notavelmente no Código de Processo Civil de 2015, é muito difícil a gente dizer que citação é pressuposto processual de constituição. Então é bem verdade. A gente tem pressuposto processual de constituição, ou seja, pressupostos processuais sem os quais a gente não pode considerar que haja o exercício da atividade jurisdicional propriamente dita, aí a petição inicial e a jurisdição. Ou seja, para que a gente tenha um processo, é necessário que haja um documento formulado por uma parte levado ao Poder Judiciário, uma petição inicial protocolada perante um dos órgãos do Poder Judiciário, um daqueles órgãos lá do artigo 92 da Constituição Federal. Isso é bem verdade. Então, vejam, para que a gente possa considerar a existência de um processo, a constituição de um processo em sentido jurisdicional, é necessário que haja petição inicial, é necessário que haja jurisdição. Quando a gente tem esses dois elementos, quem levou a petição inicial à autoridade jurisdicional tem direito a uma resposta do Poder Judiciário, e isso decorre da visão da ação como direito autônomo e abstrato. Aquilo que a gente conversou lá quando a gente tratou das teorias da ação. Vídeo que você pode acessar clicando no link aqui em cima, tá certo? Então vamos lá. Se tem petição inicial, se tem jurisdição, o cidadão tem já direito a uma resposta do Poder Judiciário. Mas e a citação, professor? A falta ou a nulidade de citação é um vício transrescisório, pode inclusive ser alegado lá depois do trânsito em julgado, na fase de cumprimento de sentença por meio de impugnação. Isso é o que está lá no artigo 525 do próprio Código de Processo Civil. Tudo isso é bem verdade, mas vejam só, o Código trata de possibilidades de extinção da ação sem citação do réu. Então vejam lá, é possível que o juiz indefira a petição inicial e que essa sentença transite em julgado. É bem verdade que nesse caso a coisa julgada será meramente formal. A questão poderá ser discutida novamente perante o Poder Judiciário, entre as mesmas partes e tudo mais, sem problema algum. Mas aquela ação pelo menos fica resolvida. É difícil a gente acreditar que não houve sequer exercício do direito de ação, que não existiu o processo se o juiz vem dar uma sentença e ela transita em julgado. Agora, querem ver o que é mais curioso ainda? O artigo 332 do Código de Processo Civil trata da possibilidade de julgamento liminar de improcedência. Quando a pretensão do autor é uma pretensão que não desfia uma maior atividade instrutória, produção de provas outras e tudo mais, e já existe determinado precedente de caráter vinculante em termos gerais, vamos dizer assim, contrário à pretensão do autor. Então veja, na sistemática atual, o juiz não pode julgar procedente o pedido do autor sem viabilizar o contraditório, até porque isso ofenderia a Constituição Federal. Mas o juiz pode
na forma do artigo 332, julgar improcedente no mérito a pretensão do autor, sem viabilizar a citação do réu. Vejam que essa é uma sentença que, caso venha a transitar em julgado desta forma, faz coisa julgada material. Como que a gente vai dizer que existe uma coisa julgada material protegida constitucionalmente também, se a gente entender que o processo nem existiu? Então, pelo que me parece, principalmente diante da possibilidade de julgamento liminar de improcedência, mas vejam que a gente também pode pensar na possibilidade de indeferimento da petição inicial por conta de o juiz pronunciar prescrição ou decadência. Neste caso, também não depende de prévia citação do réu e a sentença também faz coisa julgada material. Veja, por essas circunstâncias todas, parece-me que é equivocado dizer que citação seria pressuposto processual de constituição. A gente pode muito bem, sim, ter processo em sentido jurisdicional sem que o réu seja citado. Um processo existiu, existe possibilidade, inclusive, de formação de coisa julgada material, independentemente da existência de citação. Evidentemente, se não for esse o caso, aí a gente vai precisar olhar os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e irregular, e aí a validade de citação, a existência da citação serão extremamente importantes. Mas isso é papo para uma outra oportunidade, tá certo? Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal e fica o convite para participar, continuar participando do vídeo por meio destas sugestões que aparecem aqui em volta. Além do mais, eu gostaria de te convidar para contar a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Eu vou responder a todos os comentários. A ideia é que a gente possa dialogar. Você conhece algum outro pressuposto processual de Constituição? É isso aí, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.